Programa Evidence, oferecimento Boss Embalagens, tudo para a sua festa você encontra aqui. Lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori Corretor de Imóveis, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Franco Ford, eleita mais uma vez uma das 5 melhores concessionárias Ford do Brasil. Agora nós vamos falar de um assunto bem sério. No dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E por isso recebemos aqui no nosso estúdio a Maria e a Tereza, que são do SAI-CTA, aqui de nossa cidade, que poderão nos passar informações, nos dar orientações e também tirar muitas dúvidas. Então, primeiramente, sejam bem-vindas. Obrigada. Bom dia, Elisângela. Bom dia, população de Colatina. Pois é, e para começar, a gente gostaria de saber qual o trabalho que é oferecido lá no CTA. Conta para mim e para quem está em casa. Em Colatina nós temos o SAI-CTA, que funciona na rua Haroldo Antolini, 134, Barra Esplanada. E nesse local a gente oferece a testagem e o tratamento de HIV/AIDS. Então, no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, qualquer pessoa da população pode ir se testar. Então, nós oferecemos testes para HIV, para hepatites virais e para sífilis. Então, qualquer pessoa pode ir se testar, não precisa de encaminhamento, é um serviço gratuito que o município oferece. Pois é, aí quando a pessoa chega até vocês, eu acredito que ela normalmente tem algum tipo de suspeita ou não. As pessoas podem ir realmente só por um simples fato de querer fazer aquele exame periódico. Sim, geralmente as pessoas estão se conscientizando atualmente e anualmente elas vão fazer esse teste por opção mesmo, de olhar o seu status sorológico, saber se elas têm alguma dessas doenças. Então, fazem isso por prevenção. E tem outras que também são encaminhadas pelo EMOIS, pelo Serviço de Saúde, e a demanda espontânea. Qualquer pessoa pode ir lá fazer o exame de segunda a quinta, de 7 às 10 horas. Em um momento, eu acho que é até bem difícil, Tereza, para as pessoas que fazem o exame de HIV, por exemplo, recebem o resultado lá com vocês, também, aquele resultado positivo. Você, como psicóloga, conta para a gente como é esse momento, como funciona a cabeça da pessoa. É um momento importante, para esse usuário, tanto negativo quanto positivo esse resultado. Porque há uma ansiedade com o negativo. Há uma ansiedade, também. Isso. Quando positivo, é um momento de muita angústia, de muita dor, que esse usuário sente em detrimento às condições da sua própria vida de elaborar o que esse resultado significa para ele. O indivíduo é que é responsável por essa interpretação. Então, essa pessoa, quando ela recebe esse resultado positivo, ela começa, em princípio, ela nega, ela se angustia, ela fica com muita raiva, ela fica com muita culpa, até ela conseguir entender que ela continua o mesmo indivíduo, mesmo soro positivo. Porque as pessoas, às vezes, têm uma discriminação, quanto às pessoas que têm AIDS, que têm um resultado positivo. Então, assim, até isso que você falou, elas continuam as mesmas pessoas. Tem uma doença crônica, como outras que a gente também conhece, não é verdade? Isso. Então, esse diagnóstico, ele é importante para que você comece, então, a fazer o tratamento com toda a equipe multiprofissional do CTA, SAI-CTA. E o papel do psicólogo junto com esse usuário, fazê-lo conquistar novas possibilidades, que não a possibilidade da morte ou da finitude, mas sim de vida, de prazer. De ter uma vida normal. De ter uma vida normal com qualidade. Claro que com aqueles cuidados que você acabou de dizer, Sim, com acompanhamento. Com acompanhamento. Isso significa que, se ele tiver uma boa adesão a esse tratamento, ele continua tendo qualidade de vida. Por isso que o papel do psicólogo, assim como toda a equipe, é fundamental para rever exatamente esses conceitos. Porque quando você tem um resultado,
vem de encontro com a sua construção, com o seu conteúdo interno. Por isso que quando eu falo que esse usuário ele é o responsável, né, por como ele vai denominar esse HIV na sua vida, são por esses conteúdos. Pois é, e a pessoa demora muito tempo para cair a ficha, para aceitar esse tratamento, ou há casos e casos? É sempre uma questão individual. Porém, existem algumas etapas, né, que é a negação, que normalmente em princípio, acontecem. É a negação, né, você não consegue assimilar, é como se fosse uma paralisia mental, né, você naquele momento congela, né, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos. Então você fica paralisado mesmo, né, por isso a negação. A negação, inclusive, quando recebe o resultado, e a negação quando ele não busca esse resultado. Né? Acaba tendo medo de saber o resultado e não vai buscar. E vocês têm algum procedimento quanto a isso? Sim. Procuram novamente a pessoa? Sim. Nós tentamos, né, com a equipe, né, e entra assistente social, nutricionista, todos os técnicos, a enfermagem, os médicos infecto, que é uma busca ativa para saber dessa pessoa. Pois é, Maria, o que ela está dizendo, né, sobre os profissionais, né, vocês têm realmente uma equipe muito grande para esse tratamento ter efeito, como ela disse. Então precisa de um acompanhamento nutricional, precisa da pessoa estar realmente sendo acompanhada por todos esses profissionais que vocês têm lá à disposição, né? Ela acabou de falar uma coisa muito séria, que é essa busca ativa, porque para a AIDS, né, para o HIV, não existe uma busca assim, explicitamente ativa. Mas nós conquistamos esse espaço como? Quando a pessoa vai fazer o teste, aí existe o pré-teste. Tá? Então, é um aconselhamento que nós damos antes dele fazer o exame. Então, vamos saber o motivo por que ele quer fazer, se ele tem... Fazem uma sondagem. Fazer uma sondagem com ele, para saber se teve algum risco, né? Por que ele quer fazer o teste. Então, com isso, a gente acolhe essa pessoa. Então, ela se sente assim, tranquila, né? E que a gente, se vier o resultado positivo, ela sabe que ela tem a gente como referência e que a gente vai garantir o sigilo. Tá? Então, isso é muito importante, porque, mesmo não tendo essa busca explicitamente ativa, né, que a gente vá atrás da pessoa doida atrás, não, nós não vamos. Mas ele assina um termo antes, né, autorizando a gente a ligar para ele, falando que o exame chegou, né, para ele vir buscar, né, tranquilamente, sem explicitar nada de resultado. Então, ele fica mais tranquilo com isso aí. Pois é, Tereza, a pessoa, quando recebe esse resultado, que tem o acompanhamento com vocês, ela, além dessas barreiras aí internas, né, com ela mesma, ela também encontra a barreira externa, as pessoas com preconceito, né, com discriminação. É necessário que as pessoas, né, ao redor de um paciente com HIV, né, com AIDS, elas terem essa informação da doença, se ele for consciente, ou ele consegue levar a vida, por exemplo, só com ele sabendo da doença? Como funciona isso assim na prática, você que acompanha? É um direito desse usuário não falar, se ele não quiser, sobre isso. Ele pode ficar com essa informação. Ele não está colocando em risco ninguém. Não, ele tem que ter consciência, por isso que esse atendimento com essa equipe é fundamental. Desde o pré-teste até o pós-teste, que é quando você entrega esse resultado, né? Uhum. Então, esse usuário, ele tem o direito de não falar isso para ninguém. Agora, é muito importante ele compartilhar isso. Para que ele não fique sozinho. Para que ele não fique sozinho, para que ele tenha apoio. Quando ele não compartilha com ninguém, o medo é exatamente dessa discriminação, desse preconceito, né? Uhum. E no caso, a gente também assim não tem números aqui. Eu, por exemplo, não tenho números, né? Na nossa cidade ou no nosso estado, há algum número com relação, por exemplo, ao público que mais é atingido, que mais é contaminado pelo HIV? São os jovens, são homens, mulheres? Você tem alguma informação a respeito disso, Maria? Aqui no nosso município, nós atendemos mais ou menos 700 pessoas, né? Temos acompanhamento e tratamento de 18 municípios aqui da região central. Né? Então, esses municípios todos fazem acompanhamento no serviço especializado em DST/AIDS. Então, de Colatina, nós temos mais ou menos 60%. Né? Então, as 350, 400 pessoas. Né? Então, essas pessoas fazem acompanhamento e tratamento.
Agora, de testagem, né, nós testamos mais ou menos uns 5 a 6 mil pessoas por ano, né? E o público mais que dá mais casos positivos, né, que aparece mais casos positivos, são os jovens. Então, nós estamos mudando uma estatística que antes nós tínhamos pessoas, geralmente dos 30 até 55, né, que faziam mais testes e parecia com AIDS mesmo, doença. Agora não. Agora a gente está tendo casos de 20, 23, 25, 30 anos, mas só que já estão aparecendo doentes com AIDS. Então, quer dizer, quando eles adquiriram isso? Na juventude, ou seja, assim, na adolescência, né, com 15, 16, 17, para chegar aos 20, 24, estaram doentes. Então, é muito sério, a gente está aqui até para poder falar sobre isso, né, porque a juventude popularizou a AIDS, como se diz, né? Porque não dá mais atenção à AIDS, não é mais novidade. Então, a AIDS está sendo uma novidade que nós estamos encontrando nos hospitais, já nos leitos de hospitais, onde pouca coisa se pode fazer por esse jovem, né? Pois é, e a gente percebe que há tantas formas, né, de prevenção. E vocês que já estão aí envolvidas no assunto, sempre conversando com tantas pessoas, quais as dicas que vocês passam, né, para quem está em casa, para que evite, quais os cuidados devem ser tomados? Sei que tem até o kitzinho aqui, que eu inclusive ganhei, viu? Vários encartes, né, várias cartilhas com informações a respeito de outras doenças. Tem camiseta também, ó, também já ganhei a minha, que eles também estão, né, distribuindo nessa campanha. Então, assim, são muitas as informações, muitos os métodos de prevenção, e os jovens ainda estão deixando de lado, e algumas outras pessoas. Não é isso, Tereza? Isso. Nós temos um modo de prevenção, que é o uso do preservativo, da camisinha. Sem esse uso, mais dia menos dias, seremos infectados com alguma doença. É importante lembrar que mesmo quando o casal, porque nesse pré-teste, inclusive, nós fazemos várias perguntas, por que não usa? Porque confia no parceiro, né? Essa é uma resposta muito comum. Se isso for um combinado entre o casal, de qualquer forma, que esse assunto retorne a essa família, conversando, discutindo esse assunto, para tentar entender se vai continuar sem o uso do preservativo. Porque é muito melhor que você consiga conversar sobre isso sem hipocrisia do que ser contaminado sem saber, né? Porque é um direito seu até querer continuar num relacionamento em que você está correndo esse risco, mas você precisa saber. Com certeza. Né? Então, esse assunto ele precisa permear as famílias, né? Os jovens, as escolas, as empresas, toda a comunidade, para que falem sobre isso, né? Para que dê importância ao direito ou não desse indivíduo, dessa informação. A informação é sempre muito importante, né? O principal fato, as pessoas tendo conhecimento já é o primeiro passo. O segundo, se prevenir, como você disse, não é? Isso, porque se nós começarmos a sacralizar, né, essa questão porque o amor não tem problema nenhum, porque eu amo, né, eu vou colocar minha vida na mão do outro, isso não vale dá certo. Para casamentos, para namoros? Exatamente. Para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento, né? Não se deve, e nós temos essa tendência, né, a fazê-lo, né? É mais fácil, às vezes, em princípio, né? Ele vai gerenciar a minha vida, a minha saúde, o meu amor, o meu afeto. E isso é um erro. Nós temos que começar a entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. Alguma consideração final ainda a respeito desse assunto, né? Alguma coisa que ainda não foi dita ou que você quer reforçar? A gente reforça, né, o uso do preservativo. Né, qualquer pessoa, todas as unidades de saúde têm preservativo, qualquer pessoa pode chegar, pedir o seu preservativo. Né? A testagem também é um direito do cidadão, ele pode testar. Né? A maioria das unidades de saúde tem o teste rápido que pode ser feito. Se não tiver, pode ir no CTA, que a gente realiza esse teste. Né? E o importante é que a pessoa também tenha consciência de que não existe mais grupo de risco. Né? Hoje em dia, todos nós somos vulneráveis a qualquer infecção, não somente o HIV. Então, nós temos também que fazer a prevenção.
trabalhar usando preservativo, pelo menos se testar pelo menos uma vez por ano, para saber a sua sorologia, assim como a gente sabe se tem colesterol, triglicerídeos. Então, vamos fazer o teste anti-HIV para saber se temos não só a AIDS, mas também sífilis, hepatites, né, e outras doenças crônicas. Pois é, Tereza, e você alguma consideração a mais a respeito do que já foi dito, ou algo que você queira reforçar? Eu queria dizer que a dor compartilhada, né, ela é ressignificada, ela fica mais leve, né? Ela ajuda esse indivíduo, esse usuário, a tratar melhor, né, a se tratar melhor e a tratar essa condição dele atual de uma forma muito, muito diferente, né? Então, eu gostaria de deixar à disposição a nossa equipe para acolher essas pessoas e tentar ajudá-las. Pois é, porque se a pessoa recebe um resultado e compartilha, né, se busca também da onde foi, né, que ela adquiriu, ela pode até ajudar uma outra pessoa, não é verdade? Sim, por isso no sentido dessa busca ativa com esses parceiros, né? Nós orientamos essas pessoas a buscar, né? Porque essa outra pessoa precisa dessa informação, é um direito dela saber. Com certeza. Né? Para ela começar a se cuidar também. Pois é, muito obrigada, viu, gente? Foi esclarecedor. Eu espero que as pessoas que estão em casa que ainda não fizeram seus testes, né, anti-HIV, que procurem, então, né, uma unidade de saúde ou até vocês. E agradecemos também a você por nos ter dado esse espaço, né, que é muito importante, que a gente pode ter um contato, né, com a população, né? E agradecemos também a todos aqueles que se testam, que se previnem, né? A toda a população e também aos nossos próprios pacientes que têm adesão ao tratamento e, com isso, não contaminam outras pessoas. E todos a equipe merecem, do CTA, né? Hein? Sim. E agradecemos também a toda a nossa equipe, que é um trabalho muito exaustivo, né? É conflitante, você tem que largar a sua casa lá, esquecer seus problemas para poder tentar fazer com que o outro tenha uma vida melhor. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês realizam. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo gostaram do tema, se conscientizaram mais, né? E todos merecem ser felizes, inclusive aqueles que têm câncer, que têm HIV, que têm diabetes. Então, todas as doenças merecem a atenção especial e merecem cuidados. E também as pessoas merecem dignidade e felicidade, não é isso? Exatamente. Vamos tentar transformar isso, né? Não vamos pensar só na dor e viver só a dor. Vamos ressignificar para começar o prazer e a vida. É isso aí. Então, hoje ficamos sabendo um pouco mais sobre AIDS, sobre o vírus HIV, que é um vírus que atinge, né, as células do nosso organismo, aquelas que defendem o nosso organismo. Então, as pessoas que são contaminadas acabam ficando mais vulneráveis, podem ter assim uma infecção, uma gripe, uma doença que para muitas de nós é simples, para aquela pessoa com HIV ela se torna um pouco mais grave, então por isso você precisa do acompanhamento, precisa sim cuidar da sua saúde, porque é o seu bem maior. Então vamos nos cuidar, seja de qualquer doença, e vamos ser felizes. Agora a gente vai para o intervalo, já já eu estou de volta. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Desde 1985, fornecendo serviço de excelência a seus clientes. Avaliação imobiliária, administração, locação e venda de imóveis nas áreas residencial, comercial, industrial e loteamentos. As melhores oportunidades para realizar o seu sonho da casa própria. Informe-se ricardovalori.com.br ou Rua Moacir Avidos 98, Centro de Colatina. Ricardo Valori, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Comece o ano com o pé direito. Aproveite as últimas unidades com IPI reduzido na Franco Ford. Taxa zero e emplacamento total grátis em vários modelos. Tudo para você fazer o melhor negócio e sair de carro zero. Vem pra Franco Ford.